Amém. Pronto, que Deus abençoe. Amém. O Senhor vai na... Da Juliana, Vanice. Pronto, tá melhor, né? Vai fazer uns exames, né? Pronto, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Alguém mais? Vai, irmã. Carlos pede pelo pai dele, que é pai de Carlos e de Caio. Eu não sei se foi quem pediu. Foi Carlos ou foi Caio? Carlos. Amém. Mais alguém? Neuma. Ouviu todos os pedidos? Reginaldo ouviu todos os pedidos? Mas pode vir aqui orar, Reginaldo, pelos pedidos. O diácono Reginaldo, para o Deoclésio também, que ele hoje ia fazer o louvor, mas está com a virose. Deoclésio. A irmã Nilce foi o quê que eu não entendi? E Joacil? Certo. Vamos orar. Quem? Certo. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Deus, como igreja reunida em Teu nome. Deus, e como fazemos sempre, Deus, estamos aqui intercedendo pelos Teus filhos. Queremos já Te pedir perdão pelos nossos pecados. Queremos pedir, Deus, que Tu receba, Deus, nossa súplica nesta noite. Deus, que Tu olhe com graça, com misericórdia sobre cada um dos irmãos, ó Deus. Cada pedido aqui feito. Quero colocar a vida da irmã Juliana, Deus, que está, Deus, com essa virose, essa tosse, que Tu esteja curando a Tua filha, abençoando, Deus, Tua serva. Deus, como todos os outros enfermos, ó Deus, pedimos pelo esposo do presbítero Neto, a irmã Naide. Tu vem abençoar esses exames que ela está para fazer, que ela está, Deus, esse tratamento. Deus, Tu vem abençoar também Joacil, Deus amado, e seu padrasto também, que tem enfrentado uma luta muito grande, Deus, da enfermidade. Que Tu abençoes também esses seus exames, como pai de Vanice, Deus, nós entregamos todos esses Teus filhos em Tuas mãos, ó Deus, pedimos que Tu esteja estendendo Tuas mãos de misericórdia sobre cada um deles, Pai. Muitas vezes nós, ó Deus, não podemos fazer muita coisa, mas queremos, ó Deus, colocar diante de Ti, porque o poder está nas Tuas mãos e Tu pode fazer aquilo que Te apraz, aquilo que é da Tua vontade. E Deus, muitas vezes nem entendemos qual é a Tua vontade, mas que Tu está no controle de tudo, Deus. Pedimos que Tu dê saúde à irmã Naide, o padrasto do Teu servo Joacil, a irmã Juliana, Deus, também, ó Deus, o pai de Vanice, Deus, o Valdemir, que Tu esteja também nesta hora com a Tua mão poderosa, colocando anjos ali. Usa os médicos, ó Deus, para abençoar os Teus filhos, abençoar a Tua igreja. Deus, Te peço pelo pedido da irmã Neuma, Senhor, ela tem colocado, Deus, a sua família, a sua filha, no Teu altar. Pedimos por ela, pedimos pelo seu lar, pela sua vida, Deus, pelo seu filho, Aligieri. Pedimos, ó Deus, pela sobrinha da irmã Nilce, Deus, por ó Deus, esse parto que ela está para fazer. Que tudo dê certo, Deus, que tudo concorra para a honra e a glória do Teu nome, Deus. Pedimos pelo lado da Tua serva Laudênia, Deus, queremos colocar ela em Tuas mãos, a sua mãe, o seu pai, seu irmão, seus filhos e seu esposo em Tuas mãos, ó Deus. Abençoa, Deus, cada um, ó Deus, em especial Carlos, Cauã, Deus, sua mãe, ó Deus, abençoa o lado da Tua filha poderosamente, Deus, vai abençoando, vai, ó Deus,
cuidando dos teus filhos, ó Deus, abençoando cada dia o Carlos, que ele possa crescer na fé, ó Deus, fortalece ele, Deus amado, na vida espiritual dele, Deus, que ele possa, Deus, crescer a cada dia, vai ensinando ele o caminho da verdade, Deus, usa a tua igreja para abençoar o teu filho, Deus, peço por Deoclésio, também o nosso irmão que tem enfrentado muitas lutas, muitas dificuldades, principalmente pela sua saúde, Deus, nessa noite, Deus. Cura ele, Senhor, de qualquer enfermidade, de virose, Deus, e vai dando força a ele, fortalecendo teu filho e restabelecendo as suas forças, ó Deus. Queremos colocar este culto em tuas mãos, cada irmão que chegou aqui, aqueles que não fizeram o pedido, mas com certeza tem algo, Deus, que está esperando no Senhor, que tu possa estar concedendo nesta noite o desejo de cada um de nós, ó Deus, segundo a tua vontade, para a glória do teu nome. Eu oro assim em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. O nosso cantor da segunda casa está com a oportunidade. Graça e paz, irmãos, amém? Mesmo sentados, vamos continuar louvando, adorando ao nosso Deus e pedir que o Senhor nos dê um novo coração a cada dia, que nós venhamos a cada dia mais nos rendermos aos pés do Senhor e buscarmos aprender a cada dia mais do Senhor para o nosso dia a dia. Vamos cantar Coração Igual ao Teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Declare isso ao Senhor. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Do início. Se tu olhares, Senhor, aleluia, Jesus, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mais um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, olha para o coração de cada um nessa noite, Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai. Nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer,
obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-nos, Senhor. Ensina-me a amar ao meu irmão. Aleluia. A olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-nos, Senhor, enche-me, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me, Senhor, dá-me um coração. Aleluia, Jesus. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Aleluia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Vamos cantar? Aleluia, Jesus. Tu és bom, Jesus. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm, que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E o que é que você faz? E quase parando, sem forças e vigor, a gente faz? E contra a força e encontra bastante. Aleluia. E continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que deles não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. De todas as provas que eu, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador.
lembranças do passado vêm, que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabes que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, do Senhor. Só a igreja. Nenhuma condenação há. Creia nisso. Aleluia. Cuja vida coberta está pelo sangue que desceu da cruz. Aleluia. Investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. Amém? Então vamos, para encerrar, cantar a oferta de amor, e que nessa noite você possa estar ofertando a sua vida, a sua casa, seu trabalho, seu estudo e tudo aquilo que você fizer ao Senhor. Então, em louvor e em adoração, vamos nos ofertarmos ao nosso Deus. Aleluia. Tu és grande, Jesus. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Entregue ao Senhor a sua vida nesse momento. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado,
estar ao teu lado, Senhor. Vem o Senhor, vem o Senhor. Aleluia. Como oferta de amor e sacrifício. Quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Senhor, quero te agradecer por esse momento. Continue abençoando a nossa igreja. Abençoa aqueles que estão através da live assistindo, Senhor. Que as canções e as palavras que serão ditas aqui nessa noite possam chegar aos corações, às mentes. Deus, esteja, Senhor, confortando a vida dos pais que têm perdido seus filhos esses dias de maneiras brutais, acidentais. Que o Senhor seja com cada mãe, com cada pai. Isso tem se intensificado, Senhor Jesus, no nosso meio de uma maneira que está assustador. Mas nós sabemos que o Senhor está à frente, o Senhor confortará o coração daqueles pais. E isso ainda serve de alerta para também todos nós que temos filhos, que somos filhos, para atentarmos às coisas e às ciladas que o mundo tem colocado em nossa frente. E que os filhos ouçam mais os pais, e que os pais se aproximem mais dos seus filhos, para depois não estar chorando aquilo que muitos hoje estão fazendo. Mas nós cremos que o Senhor Jesus é o dono de tudo e o Senhor está cuidando de todas as famílias. Então entregamos em tuas mãos, Senhor, a nossa família, os familiares daqueles que nesse momento, através da live, está ouvindo. Que o Senhor seja o Senhor dos exércitos da sua vida, o Senhor que provê, o Senhor que cuida, ama, que cura, santifica e salva. Em nome de Cristo Jesus, te pedimos por tudo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Agora o pastor está com a oportunidade para trazer o estudo. Graça e paz para todos. Boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos aí na nossa jornada no Sermão do Monte, o maior sermão já pregado, não em termos de tamanho, mas porque foi o maior sermão pregado pelo nosso Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. E nós temos sido bastante abençoados no estudo desse sermão, nessa primeira parte que nós concluímos no estudo passado,
que é talvez uma das partes mais conhecidas do sermão, que são as bem-aventuranças. E hoje nós vamos entrar em outro bloco desse sermão, e creio que, de igual forma, será bem edificante para todos nós. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 5. Todos acharam? Evangelho de Mateus, capítulo 5, vamos fazer a leitura dos versos 13 ao 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, queremos te render graças nessa noite, te agradecer pela tua dádiva, que é o dom da vida. Estamos aqui, Senhor, porque realmente o Senhor nos concedeu o fôlego de vida, e aprove a Ti, Senhor, ainda nos dar anos aqui nessa terra, e o Senhor tem propósito nisso, porque a vida está nas Tuas mãos, e nós queremos, Pai, nesta noite, aproveitar, pelo menos nesse espaço de tempo que nós temos aqui. Nós queremos aproveitar, Senhor, e dedicar esse tempo ao Senhor para aprender da Tua parte. Nos ensina, Senhor, através de mais essa porção do Sermão do Monte. É isso que nós te pedimos nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título desse estudo de hoje é O Sal da Terra e Luz do Mundo. E, com certeza, apesar de que eu acabei de falar que as bem-aventuranças são a parte principal ou mais conhecida desse sermão, é claro que a continuação desse sermão também é bem conhecida, porque diz respeito àquilo que nós chamamos de uma das funções principais, primordiais da igreja, que é ser sal e ser luz. Mas é bom que a gente faça sempre a ligação, apesar de que a gente divide de maneira assim pedagógica, a gente saber de que se trata cada parte desse estudo, mas Jesus ele pregou esse sermão por completo, ele não teve interrupções. Então é sempre bom a gente fazer a conexão daquilo que Jesus acabou de falar com aquilo que nós vamos tratar agora. Então nós acabamos de ver as bem-aventuranças, e a última bem-aventurança foi o que está no versículo 10 e 11, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus no versículo 11 diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Veja só, Jesus ele está falando que aqueles que são discípulos, cidadãos do reino, eles serão perseguidos. Essa foi a última bem-aventurança, e apesar de que nós vimos todas as outras, e tem coisas que precisam de uma intenção do nosso coração de fazermos, aqui é uma consequência, ser perseguido, é uma consequência real para todo cristão. E claro que ninguém, com certeza, gosta de ser perseguido. Então é uma consequência negativa a partir dos nossos olhos. É claro que nós estudamos no estudo, porque Jesus ele diz qual é a parte boa, porque aqueles que são perseguidos por causa da justiça, e nesse caso, o versículo 11 vai dizer que são perseguidos por conta do próprio Cristo, eles são mais do que abençoados, eles são esses bem-aventurados, então tem essa parte boa.
Mas é fato que, humanamente falando, isso não é bom. Por quê? Porque o mundo nos persegue. E é interessante. Qual deveria, então, ser a resposta da igreja? Veja, acabamos de ver que a igreja, ela é perseguida. Qual deveria ser a resposta da igreja a essa perseguição? Então, a resposta é aquilo que nós vemos a partir do versículo 12. E nos parece isso, irmãos, que os perseguidos, ao invés de, talvez, pagar com a mesma moeda quem o está perseguindo, eles devem ser sal da terra e devem ser luz do mundo. Parece até contraditório, né? Eu queria citar aqui a frase do teólogo William Hendrickson. Ele vai dizer que a bem-aventurança final dos perseguidos foi uma transição. Ela descreveu a atitude do mundo para com os crentes no Senhor Jesus Cristo. E os dois emblemas, lembrando que emblema é um símbolo, que é o que Jesus usa, sal e luz. E os dois emblemas agora introduzidos, eles descrevem o oposto, ou seja, a influência agora do reino de Deus sobre o mundo. Em outras palavras, é a resposta dos seguidores de Cristo àqueles que os perseguem. É interessante como a lógica do reino de Deus é diferente da lógica mundana. Porque geralmente, irmãos, a retribuição que boa parte das pessoas pregam é no toma lá, dá cá. Jesus, inclusive, vai intensificar esse debate um pouquinho mais à frente no Sermão do Monte. Mas o Evangelho, ele é diferente. Se o mundo nos persegue, ao invés de pagarmos também na mesma moeda, com maldade e perseguição, nós vamos fazer o inverso. E nós veremos hoje exatamente isso, nessas duas figuras que Cristo usa, o sal e a luz. Isso é fácil? Não, não é fácil. Mas é um incentivo a nós. Tanto é que um dos pais da igreja, aí no finalzinho aí do século IV, São Crisóstomo, ele vai dizer em um dos seus escritos o seguinte, bem interessante. Quando Jesus terminou as bem-aventuranças, dando aos seus discípulos preceitos sublimes, porém difíceis, esses seus discípulos poderiam até perguntar, Senhor, como vamos conseguir cumprir esses princípios? Mas Jesus vai nos acalmar com louvores, dizendo, vocês, não se preocupem, vocês são o sal da terra e luz do mundo. Isso significa que, como Jesus está afirmando isso da igreja, nós podemos conseguir, mesmo sendo perseguidos, mesmo passando por angústias, por dores, nós podemos executar estas funções que o texto aqui está nos dizendo. Tudo bem até aqui, irmãos? Amém? Vamos ver agora esses dois emblemas. Nosso estudo de hoje é um estudo curto, até porque ele é muito conhecido. Mas vamos ver aqui alguns detalhes e algumas aplicações importantes para a nossa vida. Vamos lá. Primeiramente, o sal, ou o sal da terra, no versículo 13, a parte A. A primeira coisa que eu queria destacar aqui era a palavra original grega para sal, que é a expressão halas. E halas no grego significa realmente o componente que nós conhecemos. Olhe para a sua casa, dentro do saleiro, aquele ingrediente branco, né, que existia desde os tempos antigos. Então, halas é exatamente isso, mas não só o elemento sal significa, que ele também era um símbolo de alguma coisa durável. A gente pode ver aí, né, nas definições, que era usado para fertilizar a terra para o plantio, mas veja só, estou falando do componente. Mas, num sentido metafórico, pode dar a ideia de alguma coisa durável, porque o sal, esse componente, ele protegia alimentos de apodrecer. A gente tem o conceito dos gregos, que sempre eles diziam, isso está em todos os escritos dos gregos, diziam que o sal era divino. E eles costumavam ter esse entendimento. E os romanos, que vieram depois dos gregos, eles diziam que nada é mais útil do que o sol e o sal. Tem esse trocadilho aqui que ficou no português, mas eles diziam isso, esses dois itens que realmente são de suma importância para a humanidade. E por que, irmãos, a gente tem tantos benefícios nesse sentido, nas funções específicas do sal?
para os povos antigos, o sal era muito importante. As pessoas mais antigas, mais experientes, creio que inclusive vão lembrar disso aqui que eu vou falar. Em tempos difíceis, muitas pessoas que outrora moravam em sítios sem energia elétrica, sem nenhum contato com geladeiras, com essa parte de conservação, eles compravam a carne, a mistura, que a gente fala aqui no Nordeste, e colocavam no sal para conservar aquela carne. Aqui, inclusive, no Nordeste, nós temos duas maravilhas mesmo, que são fruto desse costume antigo, que são as famosas carnes de charque, para algumas regiões do Brasil, carne seca, e também a carne de sol, que embora tenha esse nome de sol, porque existia um costume de pendurar as partes de carne dentro de um varal, mas a carne de sol você pode fazer sem ela estar no sol, viu? Você pode colocar dentro de casa e fazer a carne de sol. Mas esses dois tipos de carne, que inclusive hoje estão muito caras, né? Você vai comprar 1 quilo de carne de charque, eu que amo cuscuz com carne de charque, o negócio está ficando mais difícil, né? Quase R$50 1 quilo de carne de charque. Carne de sol também não é diferente. Mas esses dois tipos de carne, que são conhecidas aqui no Nordeste, são muito bem pelo fruto daquilo que foi aprendido pelos antigos nessa região onde tinha dificuldade de ter geladeiras. E você percebe que você vai para a parte do sul, eles mesmos vão dizer, a carne de sol e a carne de charque, aqui do Nordeste, ela é diferente. Parece que ela tem uma coisa mais apurada, por conta da experiência de que os antigos tinham no preparo dessas duas iguarias aqui do nosso Nordeste. Então, o sal, ele tinha essa característica de conservar. Mas o sal não era importante só para os antigos. Pense agora você, na sua casa. Hoje nós conseguimos imaginar, de maneira assim, estou falando de uma maneira bem genérica. Imagine a sua cozinha sem o sal. Às vezes a gente esquece de comprar, né? Porque fica lá, passa o tempo, mas quando acaba o sal, a gente nota a diferença. É claro que a gente não pode hoje ignorar a questão da saúde, jamais, porque infelizmente esse nosso sal que nós temos, o sal chamado sal refinado, ele traz muitos malefícios para a nossa vida. Tanto é que tem algumas outras aí variações do sal, sal da Índia, sal rosa, apesar de que são muito caros, né? E a gente no final acaba comprando o sal refinado, que é o mais prejudicial. Mas quando o sal ele é utilizado em pequenas quantidades, ele traz o diferencial dentro da cozinha no sentido do sabor. Então, é difícil a gente pensar, às vezes, em uma comida saborosa sem a presença do sal, se ela não for temperada com sal, né? Você pode colocar qualquer tipo de tempero, mas faltou um pouquinho de sal, você vai notar uma diferença, né? Claro que a gente tem gostos variados, mas eu estou falando de maneira bem genérica. A gente precisa, de maneira genérica, do sal na cozinha, certo? Então, essa é a ideia que existia no Oriente e que Jesus está trazendo, usando esse emblema do sal para dizer que ele tem algumas características ligadas aos seus discípulos, né? Vamos prosseguir aqui no versículo 13. Se o sal vier a ser insípido, veja só, ele está dizendo, eu sou o sal da terra. Mas se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. E aqui eu tenho essas três expressões que estão destacadas. Insípido, nada mais presta e pisado pelos homens. O que significa cada uma delas? Primeiro, insípido, sem sabor, na tradução para o português, né? A expressão moraino no grego significa, em outras palavras, que o sal perdeu a sua força. Se a gente for analisar essa palavra moraino no grego, ela inclusive em outros textos, ela é utilizada para chamar alguém de tolo. É alguém tolo que faz alguma coisa que não tem sentido algum. Esse é o sentido, ou seja, alguém que faz algo que não tem nenhum benefício. E a gente sabe que um tolo é aquela pessoa que às vezes traz consequências ruins para a sua própria vida e para os outros, porque ele faz tolices, faz coisas sem nenhum tipo de benefício. Então, é isso que Jesus está dizendo, porque o sal ele pode chegar a ser tolo, sem nenhum tipo de benefício. Por isso que ele usa também dizendo o seguinte,
A outra expressão é para nada mais presta. E essa expressão grega, odeis et shuo, significa que ele perdeu a sua utilidade. Essa expressão era utilizada entre os gregos para dizer quando uma coisa qualquer poderia ser agora jogada no lixo, poderia ser descartada. E é isso que Jesus está falando. Não tem mais nenhuma serventia, se comparado com a sua utilidade inicial. Então, se eu tenho uma mesa, e essa mesa, ela deixa de cumprir o propósito que é dela inicialmente, que seria sustentar as coisas, ela pode até servir para um outro fim, mas essa expressão odeis et shuo, aí, perdeu a utilidade, era como mesa, ela não serve mais. É isso que Jesus está dizendo aqui. Como sal, ele já não serviria mais. E a outra expressão é, para que serviria algo que perdeu sua utilidade? Para ser pisado pelos homens. E a expressão aqui significa realmente estar rejeitado. E era algo muito próprio daquela época. Aqui a gente não vê isso no nosso mundo, porque as nossas estradas, a gente tem as estradas de barro, que sempre existiu, sempre, mas na zona urbana nós temos as ruas de paralelepípedos e os asfaltos com o piche, que é derivado do petróleo. Mas naquela época, os gregos eles foram responsáveis por muita coisa relacionada ao conhecimento do povo. Mas depois que os romanos assumiram o protagonismo, como existia muito conhecimento dado pelos gregos, Roma se dedicou a fazer outras benfeitorias no mundo conhecido da época. E uma dessas benfeitorias eram as estradas. Eu não sei se você já ouviu o ditado popular que diz que todos os caminhos levam a Roma. Já ouviram esse ditado? Todos os caminhos levam a Roma. Isso vem daquela época mesmo, antiga. Por quê? Porque Roma foi responsável por criar estradas em todos os locais. E eles faziam as estradas e sempre as estradas culminavam a chegar até lá, onde eles existiam, o grande centro do império. Então, por isso que veio esse ditado, todos os caminhos levam a Roma. E para o estabelecimento dessas estradas, muitas delas, para preencher buracos, como a gente vê hoje os buracos em algumas estradas, quem viaja bastante aí, vê até algumas pessoas nativos locais, pegando as suas pás com barro ou pedras, coloca lá nos buracos, bate ali para poder evitar acidentes dos carros. Mas naquela época, como não existia o piche derivado do petróleo, eles faziam isso com o sal quando ele não tinha nenhum tipo de sabor. Veja que um elemento tão importante na cultura deles, que era o sal, para dar sabor e para conservar, quando ele perdia a sua função, a única função que ele tinha era colocar no chão para fechar buraco e ser pisado pelos homens, ou seja, tinha sido rejeitado. E olha só como as coisas se inverteram agora, porque eles diziam, os romanos, não existe nada mais precioso do que o sol e o sal. E agora, esse sal que seria precioso, agora serve como lixo, para as pessoas pisarem em cima dele. Então, o que é que isso quer dizer relacionado à igreja, em termos de aplicação do que Cristo está dizendo? Porque ele diz que nós somos o sal da terra, mas se o sal vier a ser insípido, como vai lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, dentro da aplicação para nós, a gente vê duas coisas aqui. Primeiro, o sal sendo útil. O sal sendo útil, ele dá sabor, ele tempera, pensa aí na sua cozinha, e ele também preserva. Tem essas três funções. Mas o sal sendo inútil, ele é descartado. Ele vai ser pisado pelos outros. O que isso se relaciona com a vida da igreja, como discípulos de Cristo? Lembre-se, o Sermão do Monte, Jesus está falando ali inicialmente para os seus discípulos. Meus irmãos, Jesus ele diz à igreja, estes perseguidos por causa da justiça, lembre-se da última bem-aventurança, esses perseguidos, eles devem ser o sal da terra. Isso significa, olhe para a utilidade, que nós devemos dar sabor a esse mundo. E nós devemos também ter a função de preservação para esse mundo que nós vivemos. Quando a igreja não faz isso, em relação à sua função, aí é como se fosse o sal sendo inútil.
Ou seja, a gente agora estaria saindo da posição de dar sabor e de preservar o mundo, para agora passar para a função de ser descartado, ser pisado pelos homens. E esse pisado pelos homens aqui, não é no sentido de que nós seremos humilhados pelas pessoas que não conhecem a Cristo. Não, é no sentido de que nós perdemos a nossa utilidade. E aí, claro que nós podemos e devemos nessa noite fazer a seguinte autoanálise, pergunta para nós mesmos: como tem sido, na prática, a execução da minha função como sal da terra nesse mundo hoje? Porque, irmãos, a igreja ela tem dois objetivos primários, que um é fruto do outro. A igreja existe para adorar ao Senhor, e como fruto dessa adoração, ela tem que proclamar o evangelho do reino a todas as pessoas. Como é que você tem se enquadrado dentro desses dois itens? Você é realmente um adorador do Senhor? E como fruto dessa adoração ao Senhor, você tem propagado o evangelho do reino para outras pessoas? Para esse mundo perdido? Ou você nem mais tem orado pelo mundo perdido? Você nem mais tem orado pelas pessoas que estão aí sem Cristo? Quando você vê uma atrocidade no mundo, tragédias, assassinatos, violência extrema, o desejo que está no seu coração é somente de justiça humana, de querer que a pessoa também seja trucidada, com um sentimento meio que de uma vingança carnal? Será que é esse o seu sentimento? Ou o seu coração se compadece dessas pessoas no desejo de, meu Deus, o que é que nós, a igreja do Senhor, tenho feito para preservar e para temperar, para dar sabor a esse mundo? Porque nós sabemos, irmãos, que a única solução para o pecado deliberado do mundo hoje é o Senhor Jesus Cristo. É ou não é? Se nós sabemos qual é o problema, então o que nos falta é somente obediência, de cumprirmos a nossa missão. Um grande evangelista da América do Norte do passado, chamado Gideon, ele era um homem que trabalhava na agricultura, e ele trabalhava no cultivo e na colheita do milho. E ele era um homem muito simples, pobre, mas muito trabalhador. E ele não tinha intelectualidade, ele não tinha muito preparo, mas ele era um crente no Senhor Jesus Cristo. E em uma determinada conferência missionária, ele, olhando para as pessoas, ele se sentiu assim chamado por Deus, mas ele sempre olhava para si mesmo e dizia: eu não sou capaz de pregar o evangelho para as pessoas, porque eu sou um agricultor, eu só planto milho e eu colho ali o milho, então eu não tenho capacidade. Mas determinado dia, Gideon, ele foi dormir, e nesse sono, o Senhor Jesus apareceu para ele. Ele sonhou com Jesus. E Jesus apareceu para Gideon e disse o seguinte: Gideon, você sabe qual é o problema do mundo? Ele disse: sim, eu sei, Senhor. O problema do mundo é o pecado. E você sabe qual é a solução para o problema do mundo? Eu sei, é o Senhor Jesus. Gideon, você sabe qual é o problema do mundo, você sabe qual é a solução. Pregue a palavra, porque o resto é palha. E Gideon disse: isso aí eu sei fazer, Senhor, tirar a palha do milho. E ele se levantou e começou a pregar o evangelho, e foi um dos maiores pregadores que a América do Norte conheceu. A igreja, você e eu, nós somos sal da terra, e devemos anunciar esse evangelho do reino. O que é que nós temos feito, irmãos? As pessoas que lhe cercam no seu trabalho, na escola, na família, o que você tem feito? Você tem salgado? Ou você tem se tornado inútil, ao ponto de ser descartado, ser pisado pelos outros? Então essa é a avaliação que Jesus quer trazer para a sua igreja, porque um cidadão do reino, um discípulo de Cristo, ele é sal da terra. Amém? Alguém quer falar alguma coisa?
Vamos para o segundo item e último. O segundo símbolo que Jesus usa é a luz. E ele diz que é a luz do mundo. Verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. E a palavra luz aqui no grego é a expressão phos, que é uma iluminação, de maneira geral, dentro do contexto antigo, iluminação por velas, por lâmpadas, fogo, tocha, até mesmo as estrelas. Essa expressão phos aqui no grego, ela se relacionava a qualquer tipo de iluminação que pudesse clarear. E aqui nós entendemos que, de fato, a luz tem que brilhar, tem que iluminar. E nesse contexto que Jesus nos apresenta, a luz que brilha deve ter o reflexo de Jesus. Então, é interessante também, dentro do próprio sentido original, veja só, nos itens que pode ser traduzida essa palavra luz, phos no grego. Pode ser uma iluminação por vela, mas pode ser uma estrela. Você quer comparar o tamanho de uma estrela com uma vela? Então, é uma expressão que ela se relaciona tanto a uma iluminação pequena como a uma iluminação grande. E a gente pode até trazer uma pequena aplicação nesse sentido para nós, porque assim, não importa se a luz que você vai irradiar, você considera que essa luz é pequena. Não importa. O que importa é que produza algum tipo de iluminação. Esse é o sentido aqui do que Jesus está falando. Então, a luz tem que brilhar. E a luz brilha, não porque aqueles que são luz do mundo têm iluminação própria, mas eles refletem a luz do seu próprio Senhor, que é Jesus Cristo. Pastor, onde é que essa informação está nesse texto? Não está, mas está em outros textos que o próprio Jesus ele já falou de si mesmo e de que os profetas falaram a respeito dele. O profeta Isaías falou, em Isaías capítulo 9, verso 2, que o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Isaías capítulo 9 está apontando para o Messias, aquele menino que nasceu, um filho que se nos deu. Ou seja, já desde os antigos profetas, já apontavam para o menino que nasceria, ele iria ser uma luz que iria irradiar no meio de uma escuridão. No Evangelho de João, no capítulo 9, Jesus ele diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele se identifica como essa luz. Em João, no capítulo 1, no verso 4, o escritor diz: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. João 12, 46, eu vim ao mundo como luz, porque todo aquele que crê em mim, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 3,19, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. E em João 8,12, depois de Jesus perdoar a mulher adúltera, ele diz: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Meus irmãos, essas duas figuras, o sal e a luz, vão se relacionar àquilo que eu e você entendemos hoje como o testemunho do cristão. Aquilo que nós demonstramos para as outras pessoas. Lembra que nas bem-aventuranças a gente tinha itens que se relacionavam diretamente para com Deus, depois para com Deus, para com os outros e depois para com os outros? Aqui nós temos itens que nós devemos mostrar para as pessoas que são de fora, que não conhecem a Deus. Tanto na função do sal, quanto também na função da luz. Aqui. O sal é conservar da corrupção, e a luz do mundo significa que nós devemos refletir a luz que já iluminou uma vez o nosso coração, que foi o Senhor Jesus. Amém? Isso é o que diz o verso 14. Mas o verso 15, ele continua dizendo: nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Ele usa algumas expressões aqui que talvez não sejam próprias nossas, né?
talvez as suas versões, a sua versão da Bíblia, esteja com algumas palavras diferentes. Eu estou usando aqui a versão revista e atualizada. Na sua está como? Não se acende uma lamparina, tem algumas versões que dizem isso, né? E o velador, tem o quê? Alguma versão tem velador diferente? Não, mas no velador. No lugar adequado, onde ilumina. Isso, algumas versões já está um pouco mais adequado ao nosso cotidiano aqui no Brasil. Mas essa versão revista atualizada coloca ainda palavras que são próprias daquela época. Então, o que é essa candeia, ou em algumas versões lamparina? Uma lamparina que existia na época era parecida com essa que vocês estão vendo aí, que era alimentada com um azeite. Parece um pouco, Jean conhece isso aí, né? Lembra aquelas lamparinas de lata que a gente tem aqui, do cachorro-quente, que bota nas estufas de cachorro-quente, coloca álcool, né, ou algum tipo de combustível, e lá na época era um tipo de azeite, era um óleo, que alimentava a chama e ficava ali dentro da iluminação. Isso era uma candeia naquela época. E o velador era um local que existia na casa, que realmente era uma plataforma pequenininha que eles faziam de barro ou de pedra, que eles pegavam essa candeia e colocavam na parte mais alta da casa para que pudesse iluminar de maneira adequada. É interessante como Jesus usa essas duas palavras aqui diferentes, e as duas palavras, candeia e velador, elas derivam da mesma palavra grega que é luknos, ou luxina. E essas duas palavras, elas sempre dão a ideia de trazer algo que estava no meio das trevas, agora para uma outra situação. Tanto a posição do velador, que não tem luz nenhuma, mas que a luz iria ser colocada lá, como a própria lamparina, que era alimentada por esse óleo, iria trazer essa iluminação, que era esse phos, de acordo com aqui a palavra grega. E aí é interessante porque o que Jesus está dizendo é que quanto mais a luz dele aparecer através de nós, já que somos também essa luz do mundo, isso vai iluminar mais intensamente o ser humano, caído nas trevas. E nós sabemos aquilo que é as trevas, né? Que a tradução mais correta, aplicada para nós, é aqueles que vivem na escuridão. E aí Jesus diz, olha, não se acende uma candeia, pense aqui numa candeia dessa, uma lamparina, e vai colocar embaixo do alqueire. Eu vou falar aqui o que é alqueire, né? Era um cesto que existia na época. A sua versão diz o quê? É um cesto, era um cesto de palha que existia naquela época. Mas algumas versões de escama, né? Mas veja só, é interessante como ninguém vai acender uma lamparina e colocar embaixo de uma cama ou embaixo de um velador, de um alqueire, que é esse cesto. Vai colocar num local que seja adequado. Geralmente, quando falta luz nas nossas casas, a gente pega uma caneca, vira ao contrário, pega a vela, coloca lá o pingo, coloca no copo e bota onde? Em cima da mesa ou da geladeira, quando está na cozinha. A gente já intuitivamente tem esse procedimento para poder iluminar mais a casa. Jesus está dizendo que a igreja precisa, nesse ponto, aparecer. Não é aparecer no sentido pejorativo. A igreja, vamos nos mostrar aqui para os outros. Não. É para refletir e irradiar a luz de Cristo que já iluminou o nosso coração. É isso que Jesus está dizendo. Eu fiz uma pequena animação aqui, para a gente entender isso que eu estou falando, né? A gente tem aqui veja, eu tenho uma vela que está ali no chão, né? E aquela parte de cima, onde você está vendo aquela plataforma, ali era o que era o chamado velador, que existia de vários tipos de materiais. E essa parte aí de palha aí, vamos pensar que seja um alqueire, ou em algumas versões, que eles fizeram uma tradução aplicada, para a gente entender um pouco mais, já que aqui a gente não tem cestos de palha, que guardavam coisas por cima, né? O máximo que a gente tem são aqueles cobertores que as mulheres colocam no bolo, para as moscas não chegarem. Mas esses cestos de palha existiam naquela época para guardar coisas no chão. Então ninguém vai acender uma vela e colocar embaixo de um alqueire. Então, se a gente tem essa situação, que os irmãos estão vendo aí, veja que a parte onde está próximo da vela é iluminada. Mas a maior parte
da área fica escura. Mas a partir do momento que o alqueire é colocado aqui em cima, a gente já perde totalmente a iluminação. Ou seja, fica realmente tudo nas trevas. Mas se eu saio dessa posição, veja só, às vezes tem pessoas crentes em Jesus que são assim. Tem a luz de Cristo, mas sempre procura se esconder quando tem as oportunidades de brilhar. Às vezes é no trabalho. E aí a pessoa pensa: quer saber de uma coisa? Eu não vou nem falar nada, que eu não quero me desgastar com as pessoas no meu trabalho. E parece que não tem aquela expressão em termos futebolísticos: você cruzou na área, você está de frente para o gol, e aí ao invés de você chutar para fazer o gol, você simplesmente vira as costas e vai embora. É do mesmo jeito que a gente tem a iluminação de Cristo em nós, porque somos luz do mundo, e aí a gente coloca um alqueire sobre nós, esse cesto. Quando na verdade Jesus disse que deveria ser feito, sabe o quê? É isso aqui, ó. É a vela, ou a iluminação, a lamparina, ser colocada lá em cima no velador. Porque quando coloca no velador, aí ilumina não só a parte de baixo, mas ilumina todo o ambiente. E é por isso que o texto, no versículo 16, que é o último verso, que nós lemos no início, diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Perceba que aqui no verso 16 a gente entende de que não tem nada a ver com as nossas vidas. Tem a ver sempre com Ele, como diz aquela canção, né? É tudo por Ele, é tudo para Ele. Tudo tem a ver com Ele, não tem a ver conosco. Por quê? Porque a partir do momento que a nossa luz é colocada lá no velador e ela ilumina todos, os homens de fora vão olhar para as nossas boas obras e vão glorificar a quem? Ao nosso Pai que está nos céus, a Deus. Então, isso, irmãos, é ser luz do mundo. Isso é ser luz do mundo. E é exatamente isso que Jesus quer que eu e você sejamos para a glória do seu nome. Fala aqui para as pessoas ouvirem. Daquela ordem que os governantes armaram contra ele, fizeram com que o rei assinasse aquela ordem, o decreto que ninguém podia adorar a outro Deus a não ser o próprio rei. E aí Daniel tinha já uma vida de oração, de inclinação ao Senhor. Os governantes descobriram isso e usaram isso contra ele. Mas a gente vê depois, Daniel, ele é jogado na cova dos leões. Sim. Ele continua adorando a Deus, ou seja, ele continua com a sua vida, as Sim. suas obras. Excelente exemplo. Glorificando a Deus. Quando Excelente exemplo. Ele é jogado na cova dos leões, e depois que ele é tirado, o rei vê que ele foi liberto. Foi liberto ali. Os foi salvo dos leões. Não tocaram nele. Aí o rei faz o quê? Glorifica ao Deus de Daniel. Isso, glorifica ao Deus de Daniel. Os de fora, olhando para a vida de Daniel, glorificam a Deus através das obras de Daniel. Não as obras para aparecer, mas as obras para glorificar a Deus, para anunciar através da nossa vida. Exato. O nosso Deus, né? É um exemplo bem... Exatamente. E outra coisa, né? Olha só como esse exemplo de Daniel é ótimo para a gente exemplificar isso que Jesus está falando aqui. Porque Daniel, naquele ponto, ele poderia colocar um alqueire sobre a sua vida. Quando ele soube do decreto, porque o texto bíblico diz, no livro de Daniel, que quando ele soube do decreto, irmãos, ele poderia orar em qualquer lugar. Ele poderia orar trancado no quarto. O próprio Jesus vai ver, a gente vai ver aqui no Sermão do Monte, Mateus 6, Jesus diz, olha, quando orares, entra no teu quarto, tá? Ele poderia orar em qualquer lugar, mas não mudou nada para Daniel. Ele continuou fazendo do jeito que ele sempre fazia. Vamos usar essa comparação? Ele foi para o velador, na varanda do seu quarto, de frente para Jerusalém. Ele poderia ter fechado a porta, a janela,
mas ele ficou na posição em que ele sempre esteve. Fazendo o quê? Brilhando. Brilhando. A luz no velador. Ou seja, ele orou a Deus e assim demonstrou aquilo que estava dentro dele, a luz de Deus sobre a sua vida. E aí no final, o resultado foi isso que Juliana disse. O próprio rei glorificou ao Deus de Daniel, né, e não a Daniel mesmo em si, né? Que a gente possa aprender com esses exemplos, né? Vamos para algumas conclusões aqui importantes para a gente fechar. Eu trouxe aqui 3 frases. A primeira é de um teólogo chamado Kretzmann. Ele vai dizer algo bem interessante, que é ensinamento para nós. Veja só. O seu irradiar luz, semelhante ao de Cristo, não está limitado à sua vizinhança mais próxima, mas está implícito que se estenda até aos confins da terra. Às vezes a gente pensa o seguinte: a minha luz, pastor, é muito fraquinha, só serve para eu iluminar dentro da minha casa. Se fosse ainda pelo menos dentro da casa, isso seria uma bênção, né? Mas às vezes a pessoa usa mais como uma desculpa de que não pode fazer nada para Jesus, não pode participar de um evangelismo fora, não pode falar para alguém que está no seu trabalho, na escola, na faculdade, não pode ser testemunho até em um outro local. Às vezes quando a gente vai para um avanço missionário, não pode fazer nada. E na verdade não é assim. O irradiar luz é onde você está. Não importa se você considera pequena ou grande, você vai irradiar a luz de Cristo. Então, até os confins da terra, a sua luz, que é o reflexo de Cristo, vai irradiar lá. Uma outra frase aqui é do teólogo Robert Mons. Ele disse o seguinte: a luz ilumina a escuridão e aponta aquele que é a fonte de toda luz e toda vida, né? Eu estou reforçando sempre de que não é a nossa luz, é o reflexo da de Deus. Então o nosso brilho sempre aponta para Ele, que é a fonte de toda luz. E eu coloco aqui uma outra conclusão importante para nós, que é a seguinte: o cristão deve mostrar, mesmo em meio às adversidades, que ele possui a luz que ilumina. Às vezes existem pessoas que eu conheço que dizem o seguinte: pastor, hoje eu não vou participar de um evangelismo. Por quê? Estou muito angustiado, estou triste demais. Pastor, eu botei meu nome para ir para o Avanço lá em Sapé, Nilson. Botei meu nome para ir para o Avanço em Sapé. Mas aconteceu um problema na minha casa, na minha família. Tire meu nome porque está muito difícil. Tem pessoas que às vezes têm esse procedimento. Eu não estou dizendo que isso é de todo errado, porque cada um sabe onde o sapato aperta. Às vezes você não tem condições até mesmo físicas de participar de algo desse tipo. Mas se a gente colocar aqui de uma maneira um pouco mais ampla, realmente, mesmo no meio da adversidade, não importa aquilo que você passa. Mas se você tem a luz de Cristo, você consegue ainda brilhar, porque você reflete a luz de Cristo para outras pessoas, mesmo no meio da adversidade. Então aqui eu falo para os crentes que professam com a sua boca que creem em Deus, mas às vezes estão no meio da prova, no meio, como dizem os pentecostais, no meio do estreito. É claro, irmãos, que nós passamos por dificuldades, passamos por apertos na vida, ou no deserto, né? Mas nunca nós podemos perder de vista que nós possuímos a luz da vida em nossos corações. Essa é a luz que vai dar a direção correta. Não foi assim com o apóstolo Paulo? Lembra? O apóstolo Paulo? Preso nas cadeias. Mas ele mesmo disse que as minhas cadeias serviram para eu anunciar o evangelho para toda a guarda pretoriana. Todo soldado que chegava ali para render ali o plantão, ele ouvia falar de Cristo pela boca de Paulo, que estava triste, angustiado, humilhado, preso. As adversidades da nossa vida não podem nos impedir, não podem ser amarras para a gente deixar de falar daquilo que Cristo fez por nós. E assim, eu tenho com muita alegria visto isso em alguns irmãos, que às vezes mesmo sem forças, saem da sua casa ou estão em ambientes familiares e conseguem testemunhar da graça de Deus. É uma luta constante, mas é aquilo que nós devemos fazer. Que Deus assim nos ajude a cumprir a missão, tanto sendo sal como sendo luz. Quero encerrar aqui com a frase do teólogo William Barclay. Ele diz o seguinte: os homens precisam redescobrir o brilho e a alegria perdidos da fé cristã,
Em um mundo angustiado, o cristão deveria ser o único que consegue manter a serenidade. Em um mundo deprimido, o cristão deveria seguir sendo o único inundado pelo prazer de viver. A vida cristã deveria ser algo radiante. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? O microfone está aí? Vou falar daqui mesmo. Acho que às vezes, assim, quando a gente fala principalmente de ser sal e luz, a gente está relacionando a pregação da palavra, a pregação do evangelho. E aí a gente pensa, assim, no nosso contexto de capital, né? Como ser sal e luz aqui. Sim. Porque quando a gente vai para, por exemplo, projetos missionários, o contexto é outro. É verdade. E às vezes até nem está ficando mais tão diferente. Mas hoje a gente se depara muito com as dúvidas. Não é mais assim um debate onde você apresenta apenas quem é Cristo, o que Ele fez, como o mundo foi criado. A maioria das pessoas hoje, por exemplo, pelo menos aqui, né, no nosso contexto de cidade, que é um pouco maior já, as pessoas elas às vezes conhecem a Cristo e outros não são ateus ou são de outras religiões. E não é um evangelismo de um nível mais baixo, a gente possa colocar assim, onde a gente vai apresentar Cristo. Sim. Mas a gente tem que se preparar também para debater, tirar dúvidas, não debater no sentido de mostrar que está certo, mas no sentido de fazer o evangelho brilhar. E aí, para nós, nesses contextos, é muito mais fácil a gente dizer assim, não vou fazer isso não vou estudar não, porque essa pessoa vai vir com dúvidas, e a gente deixa a preguiça... muitas vezes, que é um pecado, né? A gente deixa a preguiça... A preguiça vence. A preguiça vence, a falta do interesse em ir conhecer e apresentar o Evangelho, mesmo que as dúvidas venham acima, né? De um nível mais acima, assim, debates, mas a minha palavra é que a gente não seja desencorajado por isso, mas que a gente busque conhecer a palavra, conhecer a Deus, conhecer a Bíblia, estudar teologia, né? É um ponto importante. Não que você vai entrar no seminário ou precisar se aprofundar, mas conhecer mais a respeito da palavra de Deus e ter um domínio sobre a palavra, né? Como diz lá em 2 Timóteo 2,15. A sua palavra foi excelente, no sentido do seguinte, na verdade, você até falou assim, né? É fácil por um lado, é difícil por outro, mas até aquilo que poderia ser difícil, se torna difícil pela nossa própria falta de prioridade em aproveitar as oportunidades. Na cidade, a gente não tem uma dificuldade que, por exemplo, a gente tem num avanço missionário. Por exemplo, a gente vai aqui para Sapé, né? Se Deus quiser, dia 30 de novembro. A gente vai lá de casa em casa. Tem pessoas que têm vergonha de falar com alguém que você não conhece. Pastor, eu sou muito tímido, não tenho condições de falar com uma pessoa que eu não conheço. Aí sempre, não, se preocupa não, você vai com um grupo que uma pessoa tem mais facilidade. Não tem problema algum. Aí, isso seria uma dificuldade para evangelizar. Mas no contexto que Aldo está apresentando, aqui da cidade, você tem uma oportunidade que é uma facilidade. Você está num contexto da cidade que as pessoas já ouviram falar de Jesus em algum momento. E aí, qual o diferencial? É ser sal e ser luz. Olha o que Jesus falou no final: os homens vão ver as suas boas obras e vão glorificar o vosso Pai que está nos céus. Se o seu testemunho mostra uma diferença, as pessoas elas vão lhe falar, elas vão até você. Não é nem você que vai bater na porta dela, ei, quero falar de Jesus para você. Não é nem você. Elas geralmente vão dizer, ei rapaz, tu é tão diferente, rapaz. O que é? Você é crente? Geralmente eles já perguntam, você é crente? Meu irmão, ela já abriu as portas para você entrar com a mensagem do Evangelho. E às vezes essas pessoas em tremendas angústias, porque veja só, o mundo está nas trevas, na escuridão. E aí você está brilhando, você já mostrou um diferencial, a pessoa vai olhar para a luz, ela está nas trevas, ela vai olhar assim, rapaz, tu é crente, ora por mim. Aí você abre uma janela para você pregar. Aí qual o problema? É o que o Aldo falou. Porque
às vezes a nossa preguiça, falta de prioridade, nos faz querer se eximir dessa responsabilidade e não querer falar nada, e não dizer absolutamente nada. Quando a primeira carta de Pedro, o apóstolo diz: estejam sempre prontos a responder qualquer um que peça a razão da vossa fé, da vossa fé. Porque a partir do momento que essa pessoa ela tem um outro sentido religioso, e ela quer questionar você algumas coisas, eu passo por isso praticamente todos os dias, né? Às vezes eu só evito no sentido porque num ambiente de trabalho eu não posso passar todo o tempo evangelizando o trabalho, porque o chefe depois vai chegar para mim e dizer assim: ei, o que é isso? Como uma vez aconteceu, eu passei o expediente inteiro falando de coisas da Bíblia, e aí, instigado pelo próprio chefe mesmo, e ele disse assim: olha, acabou esse negócio aqui, viu, que eu perdi 4 horas agora do teu expediente, Antônio. Aí disse: não, tudo bem, mas se você me perguntou, eu estou aqui para poder falar. E isso acontece bastante com as pessoas, mas veja só, às vezes a gente não quer se esforçar um pouco mais no estudo da palavra, para poder ter respostas para apresentar a razão da nossa fé para as outras pessoas. E aí a gente se exime dessa prioridade, né? Se exime dessa prioridade. Se preparar, a Bíblia mesmo, ela diz a gente, a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se a gente não estiver cheio de Jesus, quando chegar no evangelismo não vai sair nada, porque o evangelismo vai ser o reflexo daquilo que eu faço diariamente. Exato. Então a missão, ela começa antes da gente ir para a missão, entendeu? Então, que nem a Audrey falou, a gente precisa se preparar, porque a gente pega uns ateus da vida que vai fazer cada pergunta a gente, e se a gente não estiver preparado, a gente fica passando vergonha, né? Então é bom preparar, é bom ler a Bíblia, é bom buscar antes da missão. Isso. Porque eu tenho esse projeto do resgate, e já teve vezes de eu dar a oportunidade para a pessoa falar, a pessoa disse: eu não estou preparado. Aconteceu muitas vezes, e é como a Bíblia diz, a gente precisa se encher e buscar, que a todo momento vai ter oportunidade para falar. Como é que eu me preparo? José está falando. Como é que eu me preparo? Quais são as prioridades do seu dia? Você faz devocional diária? Você lê a Bíblia todos os dias? Você procura estudar em cultos? Graças a Deus, às vezes eu estou falando, se vocês estão aqui, é porque vocês estão querendo aprender alguma coisa. Né? Na verdade, eu deveria falar para aqueles que não estão aqui. Mas como tem muita gente que não vem. Tem pessoas que não podem vir numa terça-feira à noite. Mas tem gente que podem e não vem. Aí, como é que a pessoa vai se preparar? Tirar dúvidas. Porque a igreja é um ambiente propício para você, que lhe ajuda. Mas não só a igreja. Aqui é 1 hora de culto, 1h30 de culto. E o resto da semana, em casa. Às vezes a gente vê tantos vídeos, tantas séries, e não alimenta o coração e a mente com coisas da Escritura. Então, às vezes, a gente falha muito nesse sentido. Então, como é que a gente pode... a gente pode até brilhar através do nosso testemunho. As pessoas verem uma diferença. Mas quando forem chegar até nós e pedir razão da nossa fé, aí, às vezes, a gente vai ficar um pouco mais deficitário. É por isso que é importante a gente viver a vida com Deus, pessoal, viver a vida comunitária da igreja e buscar sempre o conhecimento da parte do Senhor através das Escrituras Sagradas da Bíblia, para que a gente possa estar preparado a, como o apóstolo disse, dar razão da nossa fé a qualquer um que pedir. Estou dizendo que você vai ter que ter todas as respostas. Eu não tenho todas as respostas, não tenho. Mas a gente procura se esforçar para a gente crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, que todos nós possamos ter isso na nossa mente. E aí, quem sabe, as pessoas olharem para nós e glorificarem ao nosso Pai que está nos céus, através da nossa vida, porque somos luz do mundo, sal da terra, e vamos irradiar aquilo que já recebemos da parte do Senhor. Amém? Vamos encerrar? Vamos ficar em pé? Queria só reforçar, o nosso avanço missionário. Nós temos ainda uma vaga no ônibus, né, Nilson? Temos uma vaga no ônibus, mas você pode deixar também o seu nome para a lista de espera, que daqui para domingo que vem, se Deus quiser, a gente deixa tudo fechado e organizado. E amanhã, no grupo da igreja, eu estou colocando os dados para pagamento, para você quiser adiantar o seu pagamento, para a gente já deixar tudo organizado. Está certo? Avisando os irmãos, amanhã é feriado nacional. Amanhã nós não teremos a oração da hora nona, certo? Amanhã, quarta-feira, nós não teremos a oração da hora nona. Voltaremos na outra semana, certo? E na quinta-feira temos a reunião da UAF,
o estudo da Revista Vida Cristã na igreja. E na sexta-feira, os irmãos que estão interessados em participar da cantata de Natal desse ano, estejam aqui na sexta-feira, às 7h30. Não será uma reunião demorada, então eu peço que você chegue na hora. A gente vai só apresentar a cantata, dividir as tarefas, os papéis, na sexta-feira, 7h30 da noite, aqui na igreja. Certo? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por este culto, por essa reunião nessa noite. Que a Tua presença, Pai, possa continuar nos acompanhando e nos instruindo, Senhor, através das verdades da Escritura. Nos ajuda, Senhor, em um mundo que está em autodecomposição por conta do pecado, que nós possamos ser esse sal da terra, Senhor, para dar sabor a esse mundo, para preservar esse mundo que está perdido. Que nós possamos também, Senhor, no mundo da escuridão, das trevas, possamos ser essa luz do mundo, não de nós mesmos, mas refletindo a luz do Teu Filho. E que nós não possamos nos esconder embaixo de um alqueire, desse cesto, embaixo da cama, não, Senhor. Possamos ir para o velador, para iluminar a maior quantidade de pessoas possível. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos prepararmos, a buscarmos nas nossas devocionais diárias a Tua palavra, buscar, Pai, na convivência da igreja, no ensino, Pai, o crescimento, buscar, Senhor, a todos os momentos, Senhor, almejando sempre fazer a Tua vontade através da nossa vida, Senhor, no testemunho público para as outras pessoas e também no anúncio da mensagem do Evangelho da cruz. É isso que nós te pedimos. Nos leve em paz para casa, Senhor, nessa terça-feira. Que o Senhor nos dê uma noite abençoada, um restante de semana abençoado para a glória do Teu nome, Senhor. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém.